Com a vitória do candidato democrata Joe Biden sacramentada nos Estados Unidos e com a vacina da Pfizer nas manchetes, foi dia de euforia no mercado financeiro mundial. Começa agora o seu saldo deste dia 9 de novembro de 2020, em que o Ibovespa retomou o maior patamar desde julho, retomou o patamar dos 103 mil pontos, com uma alta de 2,57%. Você deve imaginar que o dólar afundou, não afundou não, caiu só 0,08% aqui no Brasil. Pelo mundo a queda foi bem maior. Aqui no Brasil fechou hoje aos R$ 5,38. Começando aqui nessas explicações, voltei das férias hoje, você estava acostumado já nesses últimos 15 dias a estar com a Isabel Filgueiras. Estou aqui de volta, eu sou Gustavo Ferreira, repórter do valorinvest.com. Estou aqui para te contar que as eleições americanas mostram talvez o resultado dela e o resultado que vem sendo refletido nos mercados desde a semana passada, que se o presidente americano Donald Trump era o queridinho do mercado, como se falava, digamos que já não é mais desde a semana passada, quando já se desenhava a vitória de Biden lá nos Estados Unidos. As bolsas vêm subindo forte no mundo todo, no Brasil não foi diferente. A semana passada acumulou o Ibovespa uma alta de 7%, hoje quase 3%, 2,6% de alta. Seguinte, talvez mais até do que a vitória de Biden, o mercado recebeu bem o desenho do Congresso americano, o desenho que está sendo feito por lá. Biden, digamos que já estava sendo colocado no preço, não estava sendo colocado no preço, que não haveria uma onda azul lá nos Estados Unidos, como parece que não vai haver ainda. Talvez tenha algumas votações sendo repetidas para o Senado americano, mas ao que tudo indica, o Senado americano não terá predomínio dos democratas e sim dos republicanos. Já na Câmara americana, democratas continuarão predominando. Na Casa Branca também um democrata, Joe Biden. Apesar do presidente atual, Donald Trump, continuar esperneando, falando que tem golpe, né? Discurso conhecido aqui no Brasil, diz que tem golpe por lá, não apresenta as provas das supostas fraudes que ele alega. Ninguém dá muita bola para isso e bota muita fé que Trump de fato vai conseguir reverter nos tribunais, embora cause alguns obstáculos aí na justiça. Dificilmente, ninguém acredita muito que de fato ele continuará na Casa Branca. O cenário que se desenha é o seguinte: de um presidente americano pró-gasto, ou seja, o pacote de gastos para estimular a economia americana, que está sendo debatido numa novela desde julho, tende a deslanchar com a presidência de Joe Biden, o que é favorável à economia americana em meio à crise. O Fed, o Banco Central americano, vem repetidas vezes nesses meses alegando que mais gastos precisam ser feitos por lá para sustentar a retomada da economia americana e das demais economias que acabam sendo influenciadas pela maior economia do mundo. Com Biden, esses gastos tendem a deslanchar, mas sem aumento de impostos. Esse é um temor importante que estava na cabeça do mercado, mas com o Senado, com o Partido Republicano tendo predomínio, tende a ser barrada uma eventual proposta nessa direção. O mercado, então, está animado com a eleição de Biden, mas foi fundamental, sobretudo hoje, no resultado das bolsas no mundo todo e da busca por ações, o apetite ao risco renovado, a notícia trazida pela Pfizer. Ela, no jornal americano New York Times, informa que a sua vacina em testes tem 90% de eficácia, uma eficácia comparável a vacinas infantis que estamos acostumados, apesar, né, de todas as campanhas
conspiratórias que têm feito as taxas de vacinação cair no mundo todo, comparável à eficácia, por exemplo, da vacina contra o sarampo, que um dia já erradicou a doença aqui no Brasil, que voltou a dar as suas caras nos últimos anos. Essa notícia, para você ter uma ideia, levou as bolsas da Europa, onde a Covid-19 mais tem feito o mercado ficar preocupado e pudera, porque os recordes por lá nos principais centros econômicos não param de ser batidos já faz um mês, isso na Espanha, na Itália, no Reino Unido, na Alemanha, na França. As bolsas por lá dispararam até 9%, foi o caso do índice da Bolsa de Madrid. Na Bolsa de Paris, a disparada foi de 8%, engatilhada justamente por essa boa notícia que ainda precisa ser confirmada, né? Enquanto não tiver no braço a vacina, não tem fim de Covid-19, mas trouxe um alento aos investidores. Aqui no Brasil, o Ibovespa chegou a subir 4% na abertura, visitou a faixa dos 105 mil pontos, acabou perdendo ritmo ao longo do dia, ainda assim teve uma alta bastante expressiva. Foi expressivo também o giro financeiro das 77 ações do Ibovespa, o maior do ano, de 39 bilhões de reais. Esse foi o giro financeiro das principais ações aqui no Brasil. O dólar comercial, apesar de ter caído pelo mundo o preço com alguma facilidade na maior parte dos países, aqui no Brasil ficou trocando de mão perto da estabilidade, sem fugir muito dela, fechou praticamente estável. Semana passada, você deve ter acompanhado no valorinvest.com, o dólar teve uma queda de quase 7% aqui no Brasil. Hoje foi um dia de ajuste, afinal de contas, o mercado está feliz, ou pelo menos está indo atrás de risco, que diminui a busca por proteção na moeda americana, desde já que vinha se desenhando na semana passada a vitória de Biden, a confirmação no fim de semana, a vacina. Isso tudo traz um ânimo, traz coragem para os investidores, mas o Brasil continua o mesmo, o risco fiscal segue perigando, o mercado, os brasileiros, todo mundo que acompanha a cena econômica e financeira segue à espera de maiores garantias de que o teto de gastos vai ser respeitado no próximo ano e de que a agenda de reformas contra gastos e também para melhorar um pouco estruturalmente o sistema tributário no Brasil, espera-se ainda por garantias de que essas reformas vão ser tocadas em frente de fato no começo do próximo ano, findas as eleições municipais aqui no Brasil, eleição nesse fim de semana aqui no Brasil, pelo menos em primeiro turno, e também eleições no Congresso. Por falar em reformas, convido você a dar um pulo no YouTube do Valor Invest para acompanhar o papo que eu tive pela manhã com o Damon Carvalho. Ele é gestor de multimercados macro da Claritas, e também com Marcelo D'Agosto, colunista do valorinvest.com, blogueiro no site, ele é consultor financeiro. A gente bateu um papo sobre esse um ano de aprovação da reforma da Previdência. Se quiser saber tudo sobre a aposentadoria, tirar todas as suas dúvidas, dá um pulo lá que eles explicam tintim por tintim. Deixo aqui o meu grande abraço, a gente volta a se falar na terça-feira, eu espero que menos rouco, sinusite me pegou aqui. Grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.